A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira comentando sobre dois importantes temas: o refis das empresas do Simples e a medida provisória que regulamentou o teletrabalho. O economista Otto Nogami projetando a inflação para os próximos meses e os impactos para a economia brasileira. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe a presidente da APA-Magis, a Associação Paulista de Magistrados, doutora Vanessa Ribeiro Mateus. Fique conosco. Uma grande preocupação que tem pairado sobre a sociedade é essa tendência sobre preços, ou seja, mais especificamente, o que vai acontecer com essa inflação? Será que ela vai parar ou vai continuar subindo até o final do ano? Pois é, os acontecimentos recentes, mais notadamente o conflito no leste europeu, faz com que o preço das commodities, ou está fazendo com que o preço das commodities aumente. E aumentando, isso acaba impactando diretamente sobre o setor produtivo da economia, principalmente quando nós falamos de bens intermediários ou matérias-primas brutas. Ora, à medida que isso impacta sobre a indústria, sem dúvida alguma, dada a limitação do capital de giro, as indústrias tendem a produzir menos. E à medida que elas produzem menos, e mantida a demanda constante, isso faz com que a oferta se reduza, causando esse desequilíbrio entre oferta e demanda, gerando essa pressão sobre preços. Por outro lado, quando nós falamos desse aumento generalizado dos preços, isso afeta indiscutivelmente o consumidor. Por quê? Porque tira o poder de compra das pessoas. Porque, imaginem, o salário ele se mantém constante ao longo de um ano e os preços sucessivamente vão aumentando ao longo desse período. Isso significa dizer que, ao cabo de 12 meses, o poder de compra está lá embaixo. Agora, à medida que a inflação tira o poder de compra das famílias, isso significa dizer que as famílias, ao longo do tempo, passarão a consumir menos. Consumir menos, cai a demanda. Em caindo a demanda, isso afeta a indústria, porque a indústria terá, nessas condições, que produzir menos. Essa é a componente importante em termos de análise. Por quê? Porque é exatamente a sinalização de uma queda na atividade econômica. Então, à medida que nós temos uma perspectiva de inflação alta, com toda certeza podemos ter uma retração da atividade produtiva, ou seja, isso acaba impactando sobre o PIB, daí essas projeções que sinalizam um crescimento para esse ano de 2022 da ordem de 0,5%. Agora, com a divulgação do IGPM, recentemente, nós observamos que os preços no setor produtivo da economia começam a apresentar uma certa tendência de queda. Então, essa tendência de queda faz com que o setor produtivo tenha um impacto menor, consequentemente afetando menos a sua capacidade de produzir, adequando a oferta à demanda. Entretanto, temos a política monetária também, que com a elevação expressiva da taxa de juros, isso faz com que o consumidor passe a consumir menos, principalmente levando-se em conta que essa elevação da taxa de juros, em termos gerais, estimula a poupança. E à medida que estimula a poupança, o recurso que eventualmente estaria indo para consumo vai exatamente para a acumulação de riqueza. Esse é o cenário econômico. Então,
Esses indicadores são extremamente importantes para que a gente possa fazer uma avaliação correta daquilo que poderá acontecer ao longo deste ano de 2022. Olá! Começo de abril e são dois dos temas que estão sobre a mesa no mercado jurídico, tributário, empresarial. O primeiro deles, e mais relevante, é o refis das empresas do Simples. Depois de idas e vindas na discussão entre executivo e legislativo, o Congresso derrubou o veto presidencial, até com uma grande atuação do Simp nesse sentido. Vencemos. Portanto, o refis está sobre a mesa, já há uma lei e já se pode fazer a adesão ao programa. São até 188 parcelas, com uma redução de encargos de multa e juros. A redução, pela primeira vez, se faz pela análise da perda da receita na pandemia. Portanto, o empresário deve provar quanto foi o faturamento em 2019, quanto foi em 2020 e quão maior for a sua perda de faturamento, melhor será o desconto de multa, juros e encargos. Essa planilha, essa análise e os tributos que estão em aberto já virão no site propriamente trabalhados, basta a conciliação e a adesão. Esse programa traz também uma importante inovação, e aí é bastante importante que as pessoas conheçam bem o que isso representa, de que uma vez aderindo a este programa, que são até 180 parcelas, como eu falei, na verdade 188, que 8 são a entrada, por 15 anos o contribuinte que aderir não poderá gozar novo benefício de redução tributária. Então, quem aderir a este não poderá eventualmente aderir num próximo refis no prazo de 15 anos. Todo cuidado, porque isso é relevante. O segundo ponto importantíssimo para esse momento é a medida provisória que tratou do teletrabalho. Dentre outras coisas, a medida regulamentou o trabalho exercido fora da atividade física da empresa. Então agora temos um regramento e o texto da lei é muito positivo, muito moderno. Então ele trata do regramento de que o trabalho externo, mesmo que feito em alguns momentos, em alguns dias dentro da empresa, não o desconfigura, determina a necessidade de um contrato ser aditivado, então tem que ser um aditivo para tratar dessa relação do teletrabalho, trata da questão da jornada de trabalho que pode ser controlada, se possível for, e traz duas importantíssimas inovações, que é o contrato híbrido, que pode haver a regulamentação, a contratação do trabalho por produção e por tarefa. Então, o empregador pode contratar um empregado e determinar a sua remuneração por produção ou por tarefa sem controle de jornada. O empregado, agora pela primeira vez de maneira regulamentar, pode trabalhar no horário e da forma como ele bem entender e ser remunerado por um job, por uma produção específica, ou ter algumas tarefas que lhe dariam também a mesma remuneração. Neste caso, não haveria controle de jornada. É uma matéria muito modernizadora, vale muito a pena conhecer, aprofundar essa análise. Nos próximos trabalhos traremos especificamente esse tema, porque de fato é muito importante que as empresas conheçam, por tratar-se de uma ferramenta vigente já desde a pandemia e cada vez mais presente na vida empresarial. Era isso que tínhamos. Até a próxima. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, a honra é minha. A senhora é a primeira mulher reeleita e eleita na APAMAGES. O que essa mudança traz de bom? A sua posse foi um exemplo dessa mudança. Conta pra gente. Foi. Essa mudança, ela traz junto uma carga de responsabilidade muito grande, né? Porque a APAMAGES completa 70 anos de história, agora no próximo mês de fevereiro, próximo ano. A OAB, aqui de São Paulo, com 90 anos de história, elegeu a primeira mulher a ocupar a presidência.
A AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, com 70 anos de história, elegeu a primeira mulher a ocupar a presidência também, agora nessa gestão da Renata Gil. E a APAMAGES também, completando agora 70 anos de história, foi a primeira vez. Eu acho que isso demonstra que a gente tem um momento em que as mulheres estão se dispondo e abrindo alas para ocupar os espaços de poder, e uma compreensão ao mesmo lado da sociedade e particularmente aqui dentro do Poder Judiciário paulista, de que isso pode trazer um olhar diferente para a gestão. A gente não tratou em nenhum momento da campanha a questão de gênero, foi só trabalho, a gente só tratou da questão de trabalho. Mas é óbvio que o gênero vem junto com essa discussão. E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque eu não presido uma associação de mulheres, eu presido uma associação de magistrados. As minhas pautas são as pautas dos magistrados, são as pautas dos juízes paulistas, são as pautas do Poder Judiciário, da defesa do Poder Judiciário. Mas é óbvio que sempre com esse olhar que a gente traz para a presidência. A posse foi muito prestigiada e eu fiquei muito contente com a sua presença lá também. Muito obrigado, foi uma honra estar lá. Agora, dentro desse cenário, a senhora também foi homenageada no final do ano passado pela luta em defesa das instituições da democracia pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nos conta um pouquinho dessa história. Fui e fiquei muito honrada que o Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo é um tribunal respeitadíssimo, conhecido pela sua eficiência, pela sua rapidez, pela sua produtividade, pela seriedade dos seus trabalhos. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto com os tribunais, que é o fortalecimento das instituições. A gente teve recentemente num evento sobre democracia e que eu falei exatamente isso, que você fortalecer as instituições não quer dizer você fortalecer pessoas. A gente não pode confundir as pessoas que ocupam as instituições com as instituições em si. As pessoas são passageiras, elas passam por esses cargos e há uma rotatividade que é, inclusive, muito adequada e muito desejada. Mas a gente não pode confundir, a gente não pode personalizar as instituições. E o meu papel aqui é esse fortalecimento das instituições e, obviamente, de forma mais específica, o fortalecimento do Poder Judiciário como uma garantia da população, não como uma garantia dos magistrados, mas sim como uma representatividade, como um dos pilares dessa democracia, como a última trincheira da população que tem seus direitos violados. Já que a senhora tocou no assunto de instituições, democracia, teremos eleições esse ano? Teremos. O Poder Judiciário atuará para garantir, como tem atuado historicamente e fortemente. Nesse último ano? Fortemente, teremos, não tenho a menor dúvida, e o papel do Judiciário é fundamental. O Poder Judiciário atua nas eleições do começo ao fim. E isso, eu acho importante a gente trazer esse assunto para debate aqui, porque é muito importante que a população confie no seu sistema eleitoral. A gente tem um sistema eleitoral absolutamente seguro. As nossas urnas eletrônicas, que agora, num passado recente, tanto se discutiu a confiança nas urnas eletrônicas, a possibilidade de fraude da urna eletrônica. A urna eletrônica sequer é conectada à internet. Sem dúvida. Sequer é conectada à internet. Ela funciona, inclusive, com bateria, ela não é conectada em lugar nenhum. Então, quando a gente começa uma eleição, aquela urna eletrônica, o programa foi inserido na frente do juiz. O juiz fiscaliza. Quando a gente começa uma eleição, quando começa um pleito, a gente emite um boletim que mostra o nome de todos os candidatos com 0 voto. Quando acaba a eleição, a gente emite outro boletim de urna. Assim que acaba, impresso. E ali tem o número de todos os candidatos, todos os votos que eles receberam. Então, se os fiscais de partido somarem, eles sabem o resultado antes mesmo desse resultado chegar no TSE,
quando o resultado chega no TSE, é uma transmissão que, na verdade, já foi conferida nas urnas quando ela foi impressa. Então, o Poder Judiciário atua desde o recrutamento dos mesários, da preparação dessas urnas, da lacração dessas urnas, o pleito total, verificação de campanha, de propaganda, de abusos, etc., até a transmissão desse resultado. Então, a gente tem um pleito absolutamente confiável. Nós assistimos, num passado recente, uma forte movimentação tentando tirar a crença, a confiança no sistema eleitoral e no próprio risco à democracia. E o Poder Judiciário se manteve extremamente firme nesse cenário. Dentro desse cenário, a senhora teve um trabalho de aproximar a imprensa, de uma forma geral, com as instituições, a preservação das instituições. Dá para nos contar um pouquinho a respeito dessa experiência na luta pela defesa da democracia? A gente não tem como defender o Estado democrático de direito, do qual o Poder Judiciário é um dos seus pilares, sem a defesa de uma imprensa livre. Claro. E a imprensa livre, ela tem que ser bem informada. A gente preza, se a gente não abrir um diálogo com a imprensa, e um diálogo constante, um diálogo firme, um diálogo franco, claro, a gente não pode reclamar que as informações veiculadas não correspondem à verdade. Então, um trabalho que a gente tem feito é isso, é levar o Poder Judiciário para o conhecimento da população. Você sabe que a gente fez uma pesquisa chamada Jusbarômetro, em que a gente pergunta o quanto as pessoas se consideram informadas sobre o Poder Judiciário. O senhor sabe quantas pessoas se consideram informadas sobre o Poder Judiciário? Quantas são? 14%. 14%. Ou seja, 86% da população desconhece o Poder Judiciário. Se considera mal informado ou não informado sobre o Poder Judiciário. Quem fez essa? É essa pesquisa que está aqui na tela agora? É essa pesquisa, a pesquisa Jusbarômetro, é uma pesquisa coordenada pela Pamages e realizada pelo Antônio Lavareda e pelo IPESP, um instituto muito conhecido aqui em São Paulo de pesquisas. E ela demonstra isso, que as pessoas, e ainda assim, as pessoas que se consideram bem informadas, esses mínimos 14%, são informadas por televisão e rede social. Ou seja, quem quiser ter acesso à íntegra dessa pesquisa, existe algum link que ele possa acessar? Site da Pamages, www.apamages.com.br, as pesquisas que a gente faz estão lá, numa aba específica. Existem outras pesquisas que foram feitas pela Pamages também. Fizemos uma muito interessante. Todas as políticas públicas, todos os resultados, eles são feitos com base em estatísticas sobre violência doméstica. A gente fez uma pesquisa com 1.000 mulheres do estado de São Paulo, para saber a perspectiva delas sobre a violência doméstica. Qual foi o resultado? Triste. Meu Deus. Foi triste. Por quê? Uma das perguntas que a gente fez era: qual é a sua maior preocupação hoje? A gente fez essa pesquisa no 2º ano da pandemia. A gente esperava que a maior preocupação fosse a violência na rua, fosse o desemprego, fosse a fome, fosse a saúde. Para 54% das mulheres, o maior problema, a maior preocupação hoje é ser vítima de violência doméstica. Meu Deus do céu. Isso em primeira menção. Se a gente pegar o número de mulheres que têm preocupação de sofrer violência doméstica, esse número vai para 69%. A preocupação com renda, emprego, saúde vai para 7, 8%. Meu Deus. O lugar que a mulher tem mais medo é de sofrer a violência na própria casa. Meu Deus do céu. 66% das mulheres dizem que o lugar em que ela mais tem medo de sofrer violência é dentro da própria casa. E as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa também? Também pelo site da Pamages. É no mesmo site? No mesmo site. Me parece que a senhora foi quem instalou o primeiro juizado da violência doméstica contra a mulher. Foi, em 2008. Foi o primeiro juizado especializado em violência doméstica que a gente teve aqui no estado de São Paulo. Existem várias outras iniciativas na área social
que a APAMAGES vem trabalhando. Quer fazer algum comentário sobre alguma delas? A gente tem tentado mostrar para a sociedade, tem tentado tornar o Poder Judiciário mais próximo da sociedade. O Poder Judiciário estava muito acostumado a ser um poder mais reservado, mais restrito, que falava menos. E a gente sente que isso distancia um pouco o Poder Judiciário da sociedade. E são inúmeras as iniciativas dos juízes pelo Estado, pelo Brasil, mas especificamente aqui pelo Estado de São Paulo. A gente tem a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que é aquela do X vermelho na mão, que é encabeçada pela AMB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A gente tem o projeto Eu Tenho Voz, do IPAM, da juíza Herta de Oliveira, aqui em São Paulo, que ela vai na escola com teatro para alertar as crianças sobre violência doméstica. A gente tem grupos de ajuda aos agressores, a gente tem uma série de iniciativas que tornam a população mais próxima do Poder Judiciário. Todas elas também a gente coloca no nosso site para que a população saiba quais são as iniciativas dentro da sua região. Porque o que a gente quer é trazer a sociedade civil para perto dessa nossa luta. Nós estamos assinando um convênio bastante em breve com a doutora Herta e a doutora Soni, aliás, as mulheres, mais uma vez, conduzindo um trabalho muito bonito em prol da sociedade, e parabéns a toda a área social. Qual seria o seu recado, agora que está terminando o nosso tempo, para todo mundo que está participando conosco? Qual seria a sua mensagem, o seu principal desafio, o seu maior desejo da integração judiciário e sociedade? O meu maior desejo é que as pessoas conheçam o Poder Judiciário. Numa dessas pesquisas, a gente demonstra que quanto mais a população conhece o Judiciário, melhor é a avaliação e maior o índice de confiança. Então eu me disponho a trazer o Poder Judiciário para que seja conhecido da população, para abrir um diálogo com a imprensa, um diálogo com as entidades da sociedade civil, para que a gente possa fortalecer a democracia mediante o fortalecimento das instituições. Doutora Vanessa Ribeiro Mateus, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito, parabenizá-lo por ser a primeira mulher eleita e reeleita, né, que teve a sua posse maravilhosa, altamente prestigiada, com a mais alta cúpula do Poder Judiciário Nacional, paulista, enfim, o Judiciário em peso estava lá. Te desejar sucesso, porque o sucesso do Judiciário é o sucesso da democracia, é o sucesso das instituições, é o sucesso da justiça. Parabéns pelo seu trabalho, muito êxito. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!